campeões aqui, né? Olha que bacana, você vê. E, Eu falo que a gente escolhe um ramo do direito, mas Deus é tão bom, escolhe outro para nós, né? então, eu estudava muito para cartórios. Ah, que Eu, legal. na época, investigando, assim, andando, pesquisando na internet, eu descobri o senhor na época, né? Assisti, acho que seus vídeos eu assisti todos, Que por legal. causa da prova de cartório. Que Mas aí bacana. depois de tanto ver o senhor falar do direito imobiliário, né? Se apaixonou. E me apaixonei, eu falei assim, Apaixonou. eu vou desistir desse negócio de concurso, né? Eu era funcionária pública, aposentei, falei assim, vou partir para a advocacia. E aí eu fiquei pesquisando, vendo o que eu poderia aplicar todo aquele conhecimento que eu já tinha na área de registro notarial e registral, né? Que Eu legal. falei assim, é uma área boa essa daqui. Aí, Unir o útil e o agradável, né? Unir o útil e o agradável. isso. E estou assim, apaixonada por esse ramo, né? Estou gostando demais. Só que apareceu essa ação aqui e eu estou precisando da ajuda do senhor. Conta comigo, viu? Mais que um professor, vocês ganharam um amigo. Estou aqui sempre para ajudar. Eu faço muito esse trabalho de mentoria. Eu queria convidá-los para fazer a pós comigo. Tem a pós online e tem a presencial. A online custa R$ 958. Você faz a hora que você quer, pelo celular, pelo computador, e tem plantão de dúvida uma vez por mês. É muito legal. Era um sonho criar uma pós muito forte, com um preço acessível para todo mundo fazer, né? Eu já conversei com a secretária, já estou pretendendo já me matricular o mês que vem agora. Legal. Vai fazer a diferença, você vai gostar. Ela já mandou tudo aqui para mim Que legal. só estou tentando resolver essa ação, né? E vou me inscrever agora o mês que vem, se Deus quiser. Que legal, fico muito feliz. Eu fui oficial de cartório, eu passei em 3 concursos, eu passei em 3 concursos, né, de cartório. Mas eu vou ser muito sincero, a advocacia é apaixonante, é mais rentável, é diferente. Respeito quem gosta, né, de trabalhar dentro do cartório, mas fora do cartório é apaixonante. Obrigada. Eu também cheguei a essa conclusão. Eu fiquei pensando, né? Se pegasse um cartório assim pequeno, uma cidade pequena, né? Acho que seria assim, eu iria pagar para trabalhar, pelo que deu a entender no final. Verdade, né? é verdade. Eu vou parar com isso, porque eu não tenho idade mais para ficar estudando 10 anos numa coisa. Eu falei assim, vou fazer o que eu gosto dessa área, né? A vida é curta, a gente nasceu para ser feliz e tem que tentar se achar logo, né? Ninguém tem essa obrigação, a gente não tem obrigação com nada e com ninguém em relação a isso, mas a gente precisa ser feliz logo, hoje, né? É verdade. Sempre que aparecer alguma coisa que vocês precisarem, eu estarei aqui, tá bom? Convido a fazer a pós e convido a ler meu livro, Direito Imobiliário de A a Z, da editora Mizuno. Eu já tenho ele aqui. Nós já tem? Temos, que legal! E temos outras obras do senhor também, está lá no lado do Que legal! O livro mais vendido no Brasil de Direito Imobiliário é esse, Direito Imobiliário de A a Z, é o capinha azul, agora mudou. E eu fiquei muito feliz, ontem eu recebi a ligação da Lex, que é uma empresa que faz levantamentos, né, doutrinários, e o nosso livro de uso capião também virou livro referência no Brasil, que é esse livro aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai aparecer para você, tá vendo? Deixa eu ver. Deixa eu só ver onde aperta aqui. Peraí. Aqui. Aqui, ó. Oh, não apertei errado. Peraí que eu vou. Agora vai. Deixa eu ver. Não. Peraí. Também não. Peraí que a gente pega o jeito aqui, ó. Ensinaram ontem aqui, eu vou pegar o jeito aqui, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Também não. Também não. É o livro Uso Capião, mais maravilhoso. Quer ver? Vamos ver se vai agora. Também não. Que barato. Vamos ver. Deixa eu ver se... Agora vai. Também não. Não faz mal. Esse livro, Uso Capião, é um livro da editora Mizuno. Ele se tornou o livro de uso capião também mais vendido no Brasil. Um livro muito legal, você vai gostar. Então, vou precisar comprar também, porque se Deus quiser vai entrar muito aqui no escritório. Vai sim. E o Brasil precisa de bons profissionais do bem igual você, não é igual o seu filho, porque tem muita gente, hoje em dia na internet também, né? Eu fico preocupado, porque eu acho que a gente tem que ser ser humano acima de tudo. E eu vejo que as pessoas estão agressivas nas vendas, né? É assustador. Faça o meu curso que você vai ganhar milhões,
Tem um rapaz que vende curso de hold que até irrita, toda hora aparece lá. Não, acabou o inventário, só vai existir hold. Mentira, né? O brasileiro não está preparado para isso. Eu assisti as aulas dele, eu fiquei prestando atenção, eu falei assim, mas chegou uma hora que, quando a gente conhece um pouco de direito notarial e registral, a gente vai vendo que é tudo um monte de mentiras. Mentira, lorota, né? É assustador, não é, doutora? É assustador. Ele falar que acabou o inventário, que fica milionário. Eles alugam os carros, alugam, né? Pegam emprestado e fica filmando dentro do carro. Que ilusão, né? Eu fico pensando, que absurdo. E pior que está assim, né? Muitos cursos de regularização de imóveis também. Você pega pessoas que vendem, não é orgânico na internet, é comprado mesmo aquela publicidade. Seja referência sem ter experiência. Como que você vai ser referência de alguma coisa sem ter experiência? Tanto é que nós pegamos foram 2 ações, né? E 2 usos campeão. Eu fiquei pensando, falei assim, nossa, é muita responsabilidade, eu vou ter que pegar assim, umas explicações com uma pessoa experiente, né? Porque com o direito dos outros a gente não se brinca, né? Não se brinca. Por mais que a gente estuda, por mais que a gente se esforce, tudo. Eu falei assim, não, é muito sério para brincar, né? Doutora, não, a gente tem que estudar juntos, mentoria, se possível após, tem livros, né? Tudo com calma, um degrau de cada vez, a gente vai fazendo um trabalho bonito, vai ficando mais conhecido cada vez mais. O direito imobiliário não tem tanta audiência, ele é apaixonante por causa disso. Tem, mas poucas audiências perto do direito de família, que sempre tem, perto do direito do trabalho, que sempre tem. Então é um ramo maravilhoso, a gente só não pode cair em golpe. Esse negócio de grandes honorários de advocacia, você vai ver... isso aí... Meu Deus do céu, e você vai ver, a pessoa nem tem ação no nome. A pessoa tem trabalhista, tem previdenciário. A única ação que não tem nome é imobiliária, registral. É assustador, né? É assustador, como são picaretas, né? Caixa preta, caixa azul. Ou senão eu vou te ensinar a ficar rico na advocacia social, mas eu sou cartorário, viu? Tem lógica, né? Tem algo errado. Eu não quero essa riqueza, não. Fica com a sua riqueza pra lá. A gente quer fazer um serviço bem feito, né? Ai, tá louco. Conta comigo, viu? Eu tô aqui, mas faz parte, são os absurdos. Acho que é em toda a profissão, né? Isso. Outro dia minha filha mostrou pra mim... sabe disso, né? Não, a minha filha mostrou pra mim, eu não acreditei, doutora. Era um coach que cobra R$ 1.300 para ensinar você no banheiro. Porque ele alega que o ser humano não sabe ir no banheiro. Ele se automutila. Ele diz essa frase. Aí eu falei, não acredito, filho. Aí eu entrei lá, R$ 1.300 para você fazer um curso para aprender a ir no banheiro, fazer o número 1, número 2, porque a gente não sabe ir no banheiro. Olha. Misericórdia. É assustador, né? Assustador. Louco do que entra nisso, né? E o povo cai, o povo gosta. Advogado gosta muito desses cursos que ganha dígitos, milhões, grandes honorários de advocacia. Gosta de ser enganado, né? Tá na cara do sujeito ali que não é da área, não conhece o assunto e tá ali, vendendo. Ah, não, eu até assisto, assim, eu pego o que é bom, né? O que é bom. Sabe o que é bom. Aí o que não presta, a gente já vai se desligando, vai né, se livrando daquilo, porque vai vendo que aquilo lá é golpe, não tem nada a ver de real, né? Né? E o pior de tudo, quem vê de fora, o cliente, ele se queima também. Eu atendi uma cliente, ela falou assim, nossa, eu peguei nojo, porque eu gosto muito dessa área e minha mãe e minha família tem muitos imóveis, então eu entrei no curso para ver como funciona, para poder conversar com o senhor. E eu percebi que o sujeito falava, vou cobrar R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês. Eu falei, que absurdo que é a advocacia. Eu falei, não, esquece isso, a advocacia não é isso não. A maioria é consciente, isso é um mundo à parte, isso não existe. Você vê, queima até a nossa imagem, né, perante a sociedade, né, esses cursos malucos, né. Verdade. Conta comigo, doutor, eu estou aqui para ajudar. Então, é o seguinte, veio 2 clientes nos procurar aqui. Que legal. O seu Cláudio, é o seu Cláudio e o seu José, né? Eu peguei uma e meu sócio pegou a outra para fazer. Esse cliente comprou esse imóvel em 2000. 2000? Vou anotando aqui. Ele comprou em 2001 esse imóvel aqui em Rio Preto, no bairro Boa Vista. Tá. Eu só estou falando para o senhor entender a situação. Mas
esse imóvel, olha, foi vendido, era do Silvinho de Melo. Isso, a origem de tudo. Ele vendeu em 1973 pro, deixa eu ver aqui o nome do comprador. Poderia ter anotado, né? Matheus Contígio de Santana. Isso em 1973. Tá. Aí, esse Matheus Contígio de Santana vendeu para o José Miguel em 1999. Ok. E em 2001, o meu cliente, o Cláudio Roberto, comprou desse José Miguel. Você entendeu? Entendi. Acontece que meu cliente estava lá tranquilo, pagava o IPTU, né? Tinha dois. Só que aí agora veio a surpresa, doutor, porque ele tem 2 cadastros na prefeitura. Tem 2 cadastros na prefeitura e tem 2 números de contribuinte? Isso. Então é 2 imóveis ou é um só? Na verdade, para efeitos de uso capião, o que interessa para nós, porque tem 2 regularizações. Tem a regularização judicial, tem a regularização administrativa e tem a regularização extrajudicial, para regularizar a matrícula. Só que para ficar bem didático, para a gente explicar para o cliente, o que a gente tem que pensar? Tem a regularização registral e a regularização administrativa, que é prefeitura, às vezes IPTU, ITR. Hoje, o que nós fazemos com o uso capião e outras ações ou outros instrumentos extrajudiciais? Nós regularizamos a questão registral. A matrícula passa a ser do cliente, né, o nome dele, e aí depois, se o cliente quiser, um outro serviço, nós podemos ajudar fazendo a regularização administrativa. Tem casos que a gente consegue fazer, tem casos que precisa do engenheiro, porque precisa de uma RT, precisa de alguns documentos, algumas plantas, alguns memoriais, então precisaria da ajuda do arquiteto, do engenheiro também. Mas, em regra, o serviço que nós fazemos mais é a regularização registral, né? Então, por mais... Oi? Só que ele é engenheiro, arquiteto... Olha só! O cliente. Meu Deus, então... Tem que falar a língua dele, né? Tem que falar para ele que o que a doutora pode oferecer com muita propriedade é a regularização registral. E aí a regularização na prefeitura administrativa, depois ele vai fazer isso, né? Não, doutor, só ficou uma dúvida, né? Sabe que ele tem 2 imóveis nesse porque ele fala assim que ele juntou mais um pedacinho de terra nesse imóvel lá. Entendeu? Entendi. Sabe o que vai valer para nós? Quantas matrículas tem? Aí que entra a questão, doutor. Não tem matrícula em canto nenhum nessa área. Ah, então é um imóvel sem matrícula. É um quarteirão lá, 174. Inclusive, foi feito um documento lá. Não sei se dá para o senhor ver daqui, ó. São vários imóveis nessa quadra 174. Ah, tô vendo. Aqui, ó. Ah, pelo jeito era uma fazenda, uma área grande, uma área maior, né? Talvez era uma transcrição gigantesca e aí foram fazendo construções, né? E esse Silvinho de Melo, doutor, não acha a qualificação dele em canto nenhum. Não tem RG, não tem CPF, parece um alienígena também. Não tem nada. Entendi. Aí o senhor não sabe. Aí, tudo bem, ele tem esse cadastro, estava pagando, o IPTU, tudo. Construiu sobre esse imóvel, fez uma construção lá que ele pretendia abrir um escritório para ele, na época. Mas em 2008, a prefeitura se levantou e entrou com uma ação de reintegração de posse, pleiteando domínio, propriedade. Ah, fez isso. Reintegração de posse, pleiteando... Nossa, e a área é uma área sem matrícula, sem registro inicial originário, né? Isso, é. Ela falou na época que o imóvel pertencia ao município, o procurador daqui. Só que entrou com uma reintegração de posse, pleiteando domínio. Aí o processo foi até 2018. E o que deu esse processo? Como finalizou? Foi julgado, tá aqui, ó, improcedente. Mas mesmo assim teve perícia do lado da prefeitura, do lado do meu cliente. E do lado do meu cliente, o perito foi tão espetacular que ele fez um trabalho tão maravilhoso
é digno assim, até de ser publicado, de tão bonito que foi. Ele fez um levantamento que foi daqui de Rio Preto até Jaboticabal, para ver se descobria a quem pertencia essa área do meu cliente, que está o imóvel do meu cliente, entendeu? E chegou à conclusão que a área pertencia à imobiliária São José do Rio Preto, que não tinha nada a ver com a prefeitura, que a área que a prefeitura alegava que essa quadra estaria incluída, pertence à transcrição 2182, que fica no centro da cidade. E essa área do cliente fica na Boa Vista, que é um bairro mais afastado. Entendi. O senhor entendeu? Entendi. Sabe o que a doutora vai precisar fazer aí? A doutora vai ter que usar, primeiro que, não sei se já tem, mas um georreferencial. O georreferencial o cliente vai gastar mais. Pode ser uma topografia completa, com as dimensões, a topografia mais o memorial descritivo. Na verdade, a topografia ela é composta pelo memorial descritivo e a planta, tem que ser atualizada. O cliente já tem isso já, doutora? Qual que é o documento que você falou? É a topografia, que é composto pela planta e memorial descritivo. Não tem, doutor. Não tem? Então, eu teria que pedir para ele. O ideal é pedir para ele fazer, ela, né? Fazer essa topografia atualizada, porque nós estamos falando de uma situação onde o uso capião é uma situação fática. Então a gente precisa provar essa situação de posse real. Como que a gente vai provar isso? Com essa planta no descritivo. Se o cliente tiver condições, nós podemos fazer isso. Podemos fazer a topografia. Se é um cliente humilde, talvez não tenha condição financeira, aí a saída é fazer uso capião e pedir em preliminar a antecipação da perícia, porque ele gasta uma vez só, entendeu? Ah, tá. Porque a perícia sempre vai existir no uso capião judicial. Então, como nós temos uma situação que a gente precisa, nesse primeiro momento, de uma planta e memorial descritivo atualizado, porque existem 2 números de contribuintes, a área é meio confusa, para evitar qualquer confusão e a gente conseguir ganhar essa ação com mais facilidade, vale a pena ou fazer isso antes da ação, ou eu distribuo a ação e peço prazo suplementar para a juntada desse documento na hora de finalizar, ou a outra saída também é pedir antecipação da perícia em tutela antecipada, uma preliminar, né? Porque aí o cliente gasta uma vez só, senão ele vai acabar gastando 2 vezes, ele vai gastar o serviço do topógrafo e lá no finalzinho do processo, depois de 1 ano e meio, 2 anos, ele vai gastar com o serviço do perito. Sim. Inclusive, o outro cliente, ele é bem humilde. Tem um salário mínimo, é zelador de uma área aqui da prefeitura. Ele realmente não tem condições de fazer isso. Então, vai ter que pedir essa antecipação, né? Antecipação da perícia topográfica. Inclusive, esse meu cliente aqui, ele fez um negócio que ele conseguiu tirar tudo do nome dele. Conseguiu? Tudo. Ele não consta nada no nome dele. Porque ele quer a justiça gratuita. Porque a prefeitura entrou com esse processo, né? E terminou em 2018 isso. Aí o procurador recorreu, perdeu também, mas ele não se deu satisfeito. Aí ele entrou com uma ação de reintegração de posse, pleiteando, meu Deus, a posse. A posse. Entendeu? Nossa, entendi. Então ele fez tudo quanto foi tipo de loucura com esse cliente aqui, esse procurador. Entendi. Doutora, perdeu também. Vamos fazer isso. Aí, são dois casos de uso capião. Aquele cliente que tiver condições, maravilhoso, né? Porque faz uma topografia nova. Aquele que não tiver, vamos pedir antecipação da perícia para ajudar ele, né? Mas o senhor acha que esse cliente meu, mesmo ele sendo engenheiro, arquiteto, agrimensor, ele tirou tudo do nome, quer justiça gratuita, eu pleiteio isso para ele, a justiça gratuita? O que o senhor acha? A justiça gratuita, a gente precisa tomar cuidado em vários detalhes, né? Primeiro, se ele declara imposto de renda, e quanto ele declara? Ele não declara. Não declara? Não declara. Não sei o que ele fez, porque...
Eu sempre falo, né, que se a gente colocar na qualificação dele, na procuração, na peça, engenheiro, arquiteto e topógrafo, pode... Não, ele quer que eu coloque como sendo... Desempregado? Não, o que ele quer que eu coloque? Técnico em edificações. Pronto, lá. Então, dá para pedir. Ele quer que eu coloque isso, mas... Só que nessa segunda ação, o procurador investigou lá e ele teve que pagar tudo. Entendi. Agora, eu não sei se esse procurador já está com birra dele, já está conhecido no meio, vai tornar mexer nisso de novo, não sei. Entendi. Faz isso. Já que ele não declara imposto de renda, né, ele cai na isenção ali, dá para pedir justiça gratuita e alegar que ele não declara imposto de renda, porque ele é isento. Tem um fundamento no próprio site da Receita Federal, quem é isento do imposto de renda usa aquele fundamento, a portaria lá da Receita Federal, e pede. Eu falo que o não a gente já tem, né? Tudo bem. Eu faria um pedido então, sim. Aonde que eu entro para ver isso? Pode entrar no site da Receita Federal. Na Receita Federal você consegue imprimir uma declaração onde ele se declara isento. Ou ele mesmo faz o próprio punho, dizendo que ele é isento, não declara imposto de renda, né? Porque não atinge o teto. Ele já trouxe também, já trouxe, ele é experiente, já. Tá esperto, né? Então ele já trouxe essa parte. Então, e foi isso. O segundo processo que a prefeitura entrou contra ele, falando que o imóvel era dela, falou assim que o cliente invadiu a área, esbulhou, falou que a área estava suja. Aí o procurador daqui perdeu também essa segunda ação, que ele entrou com reivindicatório pleiteando a posse, né? Aí o juiz jogou em extinto esse processo, falando que faltava interesse de agir, tá aqui um pedacinho aqui. E agora, em 2021, o meu cliente, ele entrou com requerimento querendo a regularização da tributação, né, que ele queria pagar os tributos do imóvel dele, né, cortou IPTU, embargou a obra, tudo que eles puderam fazer para prejudicá-lo, eles fizeram. Fizeram para prejudicar. Agora a obra está parada, né, e ele tenta mexer na obra, mesmo eles perdendo as ações, eles imediatamente já para um carro lá, mandando ele parar com a obra. Aí ele falou para mim que ele ia mexer nessa obra no final de semana, ia levantar a obra, não sei se é uma medida adequada ou não, entendeu? E a coisa está nesse pé. O que deu a entender é que a uso campeão dele não foi interrompida, né, doutor? Porque eles não ganharam nenhuma das ações, nem a reintegração de posse pleiteando propriedade, e nem a reivindicatória pleiteando a posse. Todas. Na verdade, a posse mansa pacífica tem muito boato bobo, né? Muita gente fala, professor Júlio, mandei uma notificação, ele já não pode fazer mais uso capião, ele ou ela. Não é verdade. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, há uns 2 anos atrás, se manifestou sobre isso. A notificação judicial, notificação extrajudicial, não tira a posse mansa pacífica. Boletim de ocorrência, uma ação em andamento, né? Mas nesse caso aqui, que teve ação, uma foi julgada improcedente e a outra foi julgada extinta, inclusive ele recorreu nas duas, né? A segunda até ele fala que, porque essa que foi julgada improcedente, fala assim que a área não pertence à prefeitura, lá no finalzinho, né? E que também não falava que a propriedade pertencia ao meu cliente, tá? Falava assim que isso não queria dizer que pertencia ao cliente, que aquela sentença não valeria como título executivo. Você entendeu? Entendi. Então, e a outra ação que o procurador entrou foi julgada extinta. A posse só deixa de ser mansa e pacífica a partir do momento que nós temos o quê? Uma decisão definitiva, com o trânsito julgado. Então, se a ação está em andamento, ou em grau recursal, ou ainda perdeu a ação, não há que se falar, a posse ela é mansa e pacífica, né? E só dois grupos de ações tiram a posse mansa e pacífica, viu, doutora? As petitórias, reivindicatória, ação de resgate, ação de emissão da posse,
e as possessórias, reintegração, manutenção e interdiplomitório. O resto não tira a posse mais pacífica, viu? Tá. Então, quanto a isso, pode ficar sossegado, porque Pode. as duas ele perdeu. Só que teve nessa mesma quadra aqui tem um senhor que entrou com a uso capião e o procurador recorreu. É porque aí já virou algo pessoal, né? Virou birrinha, não virou? Eu acredito assim, ele entra com uns fundamentos que não tem nada a ver, uma coisa assim. Inclusive, a perícia da parte da prefeitura foi muito feia, parece que foi comprada, não tinha justificativa. A do meu cliente foi um tal de... Tanto é que o juiz na época fez umas perguntas para ele não sabia nem responder, parece que foi uma coisa assim comprada. É. E da parte do cliente, do seu Cláudio, foi um senhor chamado Rocito, que inclusive o juiz até menciona até na sentença o laudo dele, de tão bem feito, de tão uma coisa profissional, uma coisa assim maravilhosa, imparcial, assim, que foi deixa a gente até assim emocionada de ver um trabalho tão bonito. Até que o senhor quiser dar uma lida, eu poderia até mandar. Legal, pode mandar sim. Sempre é bem lindo. Oi? Não, pode mandar sim, que estudar sempre é bom. Estudar, se atualizar. O que eu queria falar para a doutora e para o doutor, né, com muito carinho. Nessa situação, eu orientaria a fazer essa planta, se o cliente tem condições, essa planta e esse memorial descritivo, os dois juntos são chamados de topografia. Se tiver condições, se não tiver, vamos pedir a antecipação da perícia, ou se não... O meu cliente também. Ou parcelamento da perícia também é possível pedir. O problema é que a justiça gratuita está lá no rol do artigo 98, né, do Código de Processo Civil. Tá. Quando nós temos os benefícios da justiça gratuita definidos, o ideal é que o judiciário também leve em consideração a perícia. Mas nós estamos num país que chama Brasil, né? Então dizem que no Paraguai, no Brasil não. Por que juízes acabam falando, não, o perito tem que receber, mesmo tendo justiça gratuita deferida? Dizem que no Paraguai o juiz, o perito, na verdade, acaba dividindo perito a perito os honorários com o juiz, meio a meio. Então, eu acho que o Brasil é um país honesto, isso não acontece. Né? No Brasil, com certeza, não é isso. No Brasil é um país honesto, decente, o judiciário não se envolve com corrupção. Então, eu acho que os juízes, eles falam, não, mesmo você tendo justiça gratuita deferida, tem que pagar o perito, porque o perito, coitado do perito, ele não pode arcar com gasto, né? É um profissional terceirizado. E aí a doutora vai ver se vale a pena comprar essa briga ou não. Tem casos aqui que eu compro a briga. Eu falo, não, juiz, não vai pagar nada a autora, ela é beneficiária da justiça gratuita, está no artigo 98, por que ela vai pagar? Aí normalmente o que o juiz faz? Troca o perito. E a juíza nomeia um outro perito, um perito que aceita fazer sem cobrar nada, talvez para mostrar serviço. Mas aí depende do caso, porque tem cliente que não quer comprar essa briga, né? Ele precisa ganhar ação logo, ele quer resolver. Então, não é só o advogado e a advogada querer comprar a briga de uma injustiça, de algo absurdo no Brasil. Vai muito da parte, né? Se ela quer comprar essa briga ou não. Agora, o interessante, doutor, é que nesse caso, nessas duas ações de usucapião, não são do mesmo cliente, são casos separados, clientes diferentes, né? O meu é o seu Cláudio, tá aqui o nome dele, Cláudio Roberto Rodrigues dos Santos, e o outro é o seu José. Entendi. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas são próximos. A história é parecida, né? Porque envolve o próximo, né? Aqui, ó. Do meu cliente é esse, né? E o outro é esse aqui. Eu pensaria em fazer o quê? São ações clientes separados, né? Então são duas ações de usucapião. No Brasil, a gente tem 36 espécies de usucapião. A faculdade ensina 5, 6. Muitos cursos milagrosos aí ensinam 5 de novo, falando que não precisa aprender o resto. Tem 36 espécies. O que a doutora pode fazer? A doutora pode trabalhar com o usucapião do 1238, sim, parágrafo único do Código Civil, ou, se a doutora quiser, poderá usar o nome de usucapião de vício registral. Esse vício registral, doutor, eu não consigo entender ele direito. Eu já assisti vários vídeos do senhor e nunca consegui chegar a uma conclusão. O que seria ele? O vício registral, ou nós temos uma situação que o imóvel não tem registro em lugar nenhum. Não tem, esse não tem. Como que a gente prova isso? As notas devolutivas do cartório, ou a declaração. Então, nós demos entrada no cartório. Cartório, eu quero a certidão de propriedade atualizada. Aí o cartório fala, não tem certidão aqui, não tem registro aqui. Vê se não é no outro. Tem que fazer um pedido. Tem que fazer um pedido.
ou por e-mail, ou por escrito. Normalmente o cartório entrega por escrito, né? Na nota devolutiva. Mas nós precisamos disso, porque esse documento vai provar que o imóvel não tem registro naquele cartório ou outro cartório que o cartório indique, né? Porque às vezes houve troca de competência, né? E a gente, juntando isso no processo, dá para trabalhar com o uso capião, que chama uso capião de vício registral. Ou seja, dentro desse uso capião, dá para a gente mencionar também o artigo 1238, mas é um uso capião bem específico, ele chama atenção. Esse uso capião pode ser utilizado quando não tem matrícula ou ainda sobreposição diária, entendeu, doutora? Que acho que vai ser o caso dele, doutor, porque ele fala que ele pegou um pedacinho a mais. Entendi. Essa área dele aqui, ele alegou isso. E o que está me preocupando é que ele tem 2 cadastros na prefeitura. Se ele tem 2 cadastros, será que ele não tem 2 imóveis? Porque lá menciona 2, fala os imóveis, os cadastros dos imóveis, entendeu? Entendi. É uma coisa... Não, mas cadastro na prefeitura, número de contribuinte, eu tenho um caso, onde que é esse caso? Esse caso no Rio de Janeiro. O cliente tem 3 números de contribuinte, só que nós fizemos um uso capião só e conseguimos transformar numa matrícula só. Então, a prefeitura, infelizmente, às vezes ela erra, ela vai abrir o número de contribuinte, ela quer receber. Então, isso não vai atrapalhar o uso capião, porque o uso capião nós vamos regularizar a matrícula e depois fica mais fácil para regularizar essa questão do número de contribuinte, cancelando um deles, entendeu? Entendi. Tá. Não, porque a minha preocupação é que ele falou que ele tem um pedacinho lá que ele juntou com o dele. Entendi. Aí, não sei como vai ficar isso. Vamos fazer o croquis dessa peça juntos aqui? Vamos fazer? Tudo bem. Vamos fazer aqui, ó. O endereçamento, porque vai ser um uso capião judicial. Não dá para a gente usar REURB, regularização fundiária, e não dá para a gente usar o uso capião extrajudicial no cartório, porque tem uma questão de vício registral. Outra coisa que vendem para nós é a advocacia extrajudicial. Eu fui um dos primeiros advogados no Brasil a conseguir o registro de uso capião extrajudicial. Eu queria muito que tudo fosse extrajudicial, mas não é. De cada 100 casos de uso capião, 98 ou 99, eu estou até aumentando já o percentual, são casos de uso capião judicial. E a doutora sabe disso, a doutora estudou para cartório, os cartórios são conservadores, a remuneração do cartório, os emolumentos são baixos diante da grande responsabilidade, não pode ter litígio, tem que ter todas as provas, todos os documentos, planta atualizada, e não é a cara do brasileiro esse uso capião. Porque o brasileiro, muitas vezes, quando ele entra com uso capião, ele entra para não perder o imóvel, ele quer usar a súmula 237, ele quer uma instrução no processo, uma audiência de instrução e julgamento, uma inspeção judicial, uma perícia, porque ele não tem dinheiro, ele precisa pagar picado, precisa pagar parcelado. Então, o uso capião, claro que foi muito legal criarem, né, regulamentarem o uso capião administrativo, o extrajudicial, o administrativo é REURB, o extrajudicial no cartório, mas nunca vai ser o uso capião mais utilizado no Brasil, porque é cultural, né? É cultural. Nesse caso é o uso capião judicial, hein? Deixa eu ajudar a doutora aqui. Então, o endereçamento nós vamos mandar para a vara civil, porque a gente não tem vara especializada aí, né, doutora? Então, aqui em Rio Preto eu tentei descobrir hoje, mas eu vou verificar se há a vara de registro público aqui. Eu não tenho certeza. Porque não é na fazenda pública, não, né? Quando nós temos a vara especializada, é a vara de registros públicos. Então, mas aqui eu não sei se não tem. Eu acho que não tem, viu? Se não mudou nada... Eu vou ter que verificar. Eu distribuí uma ação de uso capião aí, acho que uns 3 anos atrás. Não tinha, só se criaram. Dá uma olhadinha, né? Porque as coisas mudam muito, mas acho que não tem. Quando não tem vara especializada, que é a vara de registros públicos para ajudar o uso capião, nós vamos na vara convencional, na vara civil. Tudo bem. Depois disso, o que nós vamos fazer, doutora? Nós vamos para a qualificação. Vamos qualificar os nossos clientes. Esse eu já perguntei. Não tem esposa, não tem companheira. Eu já perguntei para ele, falou assim que não tem nada, nem filhos, nem nada. Que beleza, aí não entra no desconsórcio necessário. O outro cliente tem uma companheira que mora há 26 anos com ele. Então vai ter que colocar o nome dela. Ele é união estável, né? É união estável. É união estável, mas não tem nada assim, não tem documento nem nada. É aquela convencional mesmo. Entendi. Como é uma união estável e irregular, não tem necessidade de colocar ela no polo da ação. Mas se ele quer e ela quer também, até para não gerar confusão, aí vale a pena.
Não, pelo que dá a entender, ambos, ele já foi logo falando aqui que ele quer que coloque ela. Então faz isso, já coloca ela então, coloca a união estável, né? E aí explica na peça que é uma união estável, duradoura, notória. Tudo bem. Na qualificação? Na qualificação, a doutora pode explicar lá nos fatos. Na qualificação só coloca em regime de união estável. Tudo bem. Nessa qualificação eu orientaria a doutora a fazer o quê? A qualificação é uma ação declaratória, então a qualificação não tem réu, não é em face, não é contra. O uso capião, quando eu incluo réu, em face e contra, eu estou fazendo a peça errada, né? Porque é uma ação declaratória. É uma ação que pode se tornar litigiosa se alguém contestar, se alguém se habilitar, mas em regra o uso capião não tem réu. Esses modelos que a gente vê no Google, né? Às vezes até a gente escuta isso na graduação, em alguns cursos, está errado porque processualmente falando, ação declaratória não tem réu, é que nem ação de mudança de nome, ação de indicação do público. Eu não vou processar alguém, senão eu tinha que processar o pai e a mãe, então eu não vou processar ninguém. Mas dependendo do pai, que coloca cada nome em filho, que eu acho que até merecia. Você sabe o seu Jorge, né? Ele conseguiu, colocou o nome do filho de Samba, né? Samba. Fazia promessa e colocava o nome dos santos nos outros. Complicado. E quem sofre é o filho. É fogo. Misericórdia. E a cada nome estranho. Eu atendi aqui semana passada, eu fiquei abismado, porque eram três nomes de jogadores de futebol. Então ficou Neymar, Vinícius Júnior, Aguiar, e aí vem o sobrenome da Silva. Eu achei um exagero, mas cada um tem um gosto, né? Mas o pai gosta. Na verdade, esse menino, não sei, né? Neymar, Vinícius Júnior, para que tanto nome de jogador, né? Ser humano é complicado. Ai, Deus. Doutora, o nome dessas ações vai ficar assim, porque os casos são parecidos, né? Vai ficar assim, ação declaratória de uso capião judicial habitacional. Qual, doutor? A minha também? Do meu cliente também? Ou só do seu José? Na verdade, os dois, viu? Porque os casos são parecidos em termos de posse também, né? Eu posso colocar no seu Cláudio também essa... Pode, essa nomenclatura. Pode sim, pode colocar, porque na verdade a tese é parecida dos dois. Porque a gente está falando do mesmo lote, né? Os dois não têm registro, né? Na verdade, a doutora vai fazer uma ação, mas vai ser uma ação usada para os dois, né? A tese é a mesma, né? A tese é a mesma. Tá. Então fica assim. O nome ficou Ação Declaratória Judicial de Uso Capião Extraordinária Habitacional. Uso capião. Ação Declaratória Judicial de Uso Capião Extraordinária Habitacional. Esse é o nome correto da ação. Tudo bem. Aí vai ficar vírgula conforme... Mas aí eu ponho tudo isso no título, doutor? Conforme? Na verdade vem o título da peça, embaixo do título da peça em caixa alta, conforme artigo 1238, parágrafo único do Código Civil, e enunciado 492. Da quinta jornada. Tá craque, olha lá, que orgulho, hein? Assisto as aulas do senhor todo dia. Tá craque, que felicidade, ó. Da quinta jornada de Direito Civil. E a doutora pode ainda, se a doutora quiser, esse uso capião, a doutora pode colocar entre parênteses, né, no nome do uso capião, vício registral. A doutora pode fazer isso, viu? Eu posso colocar pode. Vício registral? A doutora tem a opção de usar esse nome, uso capião extraordinária habitacional, ou ação de uso capião, ação declaratória judicial de uso capião de vício registral. Tanto faz, tá? Eu gosto muito de usar o nome vício registral porque chama a atenção do juiz. O juiz ou Mas juiz... qual que você acha que o
os dois eu não posso colocar, tem que colocar um, escolher um. Na verdade, pode colocar de parentes o outro também, não tem problema. Eu usaria a que a gente já falou aqui, ação declaratória judicial de uso capião extraordinária habitacional. Não, então eu vou colocar essa, porque o habitacional, parece que todo mundo gosta desse negócio, né? Parece que eu olho assim e falo, ele mora lá, tadinho, vamos ajudar, né? Não, porque aqui no Brasil é tanta dor para tanta gente, né? Que a casa é o sonho, né? Igual para esse homem o seu José, um homem humilde, levantou aquela casa dele lá com esforço, tanto né? Sofrimento. Eu acho que se colocar habitacional, acho que o juiz vai ficar mais emocionado. Eu acho. Porque esse juiz que julgou improcedente essa ação aqui é um juiz parece que muito sério, sabe, assim, pelo jeito dele, assim, sabe? Até questionou o procurador daqui por que ele nunca tinha visto em cidade nenhuma essa pegação, assim, não que se linguajar, né? Essa pegação no pé das pessoas por causa de lote, né? Que ele trabalhou em diversas cidades por aqui, que ele nunca viu isso. Ele estava assim espantado de ver porque tanta pegação no pé das pessoas por causa disso. Mais ou menos isso, né? Mas não é isso, né? Agora, o que a doutora tem que fazer? Depois do nome da peça, como nós estamos trabalhando com uma ação declaratória, nós não vamos usar em face ou contra. Aí a doutora pode fazer o quê? Abrir uma preliminar. A primeira preliminar, a doutora pode pedir justiça gratuita. Tá. Nos dois casos, né? Tudo bem. Os clientes são idosos, doutora? O seu José, eu acredito que ele já tem mais de 60 anos. Eu acredito, porque, olha aí, deixa eu ver os documentos dele ali, doutor. Tá bom. E dele também, do seu Cláudio, também eu tenho aqui. É só olhar aqui, né? O seu Cláudio não tem. Porque se ele for idoso, dá para a gente trabalhar além da justiça gratuita, dá para trabalhar com a tese da prioridade processual, né? Ah, então, doutor, eu vi mesmo o senhor falando sobre essa situação, né? Mas acho que o seu Cláudio não entra nessa. O seu Cláudio ainda falta trazer os documentos dele, o RG, o CPF dele. Aqui não fala nada. Não tem, na qualificação dele não fala as datas. Vamos usar essa tese, fica a tese 1, fica a justiça gratuita. Se ele for idoso, na tese 2 a gente pode pedir prioridade processual, que seja feito o cadastro no site TJ, para que ele tenha essa prioridade processual. Ajuda, né? Prioridade processual. Sim. Vamos abrir a nossa próxima preliminar, seria o que? O vício registral. Sim. Mas esse vício registral eu colocaria o que mais? Só isso? Na verdade, a gente está trabalhando com essas preliminares, então trabalha em caixa alta, mas a gente precisa criar o texto dentro dela, né? Então, no vício registral, o que a gente pode mencionar? Mencionar que é uma busca incessante para regularizar um imóvel, comparecendo no cartório, o cartório informou que não tem matrícula, não tem registro originário, registro prévio. Então esse uso capião, além de regularizar o imóvel, ele tem uma função também de trazer um número de matrícula, porque não existe. Então regulariza também, vem sanar um vício registral, entendeu? Tudo bem. A doutora pode falar do seu jeitinho, mas a ideia é essa, falar, olha, ô juiz, presta atenção nesse uso capião, porque não é só resolver a questão da regularização do imóvel, é também resolver a questão do vício registral. Registral. Então ficou a preliminar 1
justa gratuita. Preliminar 2, se tiver, prioridade processual, que a gente vai analisar a idade do cliente, né? Tudo bem. E a preliminar 3, do vício registral. Tá. Eu iria agora para os fatos. E nos fatos. Tudo bem, doutor. Nos fatos, eu iria explicar o quê? Que a posse é mansa, pacífica, que tem animus domini, que tem lapso temporal de tanto tempo. Porque eles estão ali, os dois. O primeiro cliente, quanto tempo de posse ele tem? É a mesma época, doutor, os dois. Mesma época, né? Mais de 10 anos, não tem? Mais, né? Não, o seu Cláudio já faz mais de 20, Nossa. né? Porque foi em 2001, 2011, 2021 já faz 20, né? É. 20 anos. Já Nossa, vai pra você vê, o 22. antigo Código Civil falava de uso de capão extraordinário de 20 anos. Dava para usar até o antigo código. Que beleza, maravilha. Então fala dessa posse maravilhosa, fala dessa posse de 20 anos, fala que é mansa e pacífica, que ela é sim mansa e pacífica. Não entra muito em detalhes, não, só fala que é mansa e pacífica. Por quê? Para não chamar atenção, pega um juiz, uma juíza que não entende do assunto, ele se complica, né? Então não foi nada que teve duas ações? Deixa pra lá? Eu não falaria. Eu, na verdade, se alguém levantar essa bandeira, se alguém se habilitar no processo, ou alguém contestar, aí eu falaria, peraí, lá tá vendo, com todo respeito, a ação que você está falando que existiu, mas foi julgada improcedente, é outra extinta. Então a posse é mansa e pacífica, mais que provado que a posse é mansa e pacífica, entendeu? Mas eu usaria isso numa contratese. Por quê? Para não ofuscar a nossa ação, entendeu? Tá. Então tá, então aqui posse mansa e pacífica, posse de 20 anos, Posse de 20 anos, aí a doutora capricha, hein? Posse de 20 anos. Eu só tô por aqui só para. Fica à vontade, doutora. Tem um amigo aqui. Tem um amigo aqui, tem frescura. Então, ficaria assim, posse mansa e pacífica, que tem ônibus domini, que a posse é de 20 anos. Não esquece também de falar, doutor, em caixa alta, que a posse é exclusiva, viu? Que a posse é exclusiva e eles têm a gestão exclusiva do imóvel, né? Gestão exclusiva do imóvel. Tá. É muito importante nessa regularização de imóveis que nós estamos usando, que é a regularização de imóveis originária, falar que a posse é exclusiva e a gestão é exclusiva dele, que é mesmo, né? O que é gestão exclusiva? Só ele paga as contas, só ele faz manutenção, eles, né? A família, né? Sim, tá. Aí depois nós vamos já para o direito. Direito. Tá. O que nós vamos fazer no direito? Nos fundamentos, né? Nós vamos deixar claro no direito e nos fundamentos. Vamos começar pelo começo, que é o fundamento da Constituição Federal. Então vamos trabalhar com a Constituição Federal. Vamos fazer assim. Vamos começar no direito pelo princípio da função social da propriedade. Princípio da função social da propriedade. Aí dá para informar no direito que o cliente, o requerente, os requerentes, numa outra ação que vai os dois no polo, já possuem a posse há mais de 20 anos, então é uma posse notória, que uma ação, uma improcedência nesse sentido, seria uma injustiça, e seria até uma afronta ao princípio da função social da propriedade, ao direito de moradia. Portanto, daria até para colocar isso, doutora, portanto, fica aqui pré-questionado na exordial, que é a inicial, né? Petição inicial, fica aqui pré-questionado, para efeitos de recursos superiores, como especial, recurso especial e recurso extraordinário.
Tá. E olha que legal, a doutora já está pré-questionando, viu? Tudo bem. Ou seja, o que a doutora está fazendo? A doutora está se armando. Se o juiz, né, o juiz de vara única é 880. Ou vai julgar muito bem, ou vai julgar muito mal, juiz ou juíza. Porque vara única julga divórcio, separação, alimentos, batida de veículo. Ou seja, é muita informação. Quem faz tudo não faz nada, a gente sabe disso. É que nem o pedreiro que você chama, ele é eletricista, encanador. Pode ter certeza que ele faz tudo meia boca. Não é verdade? É verdade. Porque ninguém... Mas aqui tem uma juíza, como que ela chama, doutora? Aqui tem uma doutora chamada Tatiana. Se ela pegar essa causa, ela é da civil, né? Julga na fazenda pública. E ela até se manifestou também nesse processo, né? Ai, que juíza, meu Deus, se fosse na mão daquela mulher... Eu tenho muito processo pelo Brasil todo, principalmente de uso capião, reúbe. Eu já tive casos de uso capião, que a juíza de vara única, ela foi tão infeliz no copia e cola, que tinha fundamentos de direito penal. Do quê? De direito penal, do Código Penal. Não, mas essa juíza, ela é boa. Ela tô torcendo para que seja ela. Então tomara. Se for ela. Tomara que seja ela. Parece que ela é uma pessoa que estuda muito, parece que... muito competente. Até juiz tem isso, né? Tem sim. Acho que tem profissionais e profissionais de todo o ramo, né? É verdade. E tem juiz que gosta que faz, juíza que ama que faz. Tem muitos juízes no Brasil bons, né? Juízes e juízas. E tem aquela turma que não vai no fórum, que passa para o assessor e o assessor a julgar. Fazer o quê, né? O Brasil é um país muito grande, né, doutora? Não é? É verdade. É muito grande, se a gente parar para pensar. Mas eu acredito muito que quando a gente faz, assim, procura fazer as coisas assim, com honestidade e caprichando naquilo que faz, Deus encaminha, né? Encaminha, Deus é maravilhoso, Deus encaminha, verdade. Doutora, olha que legal, então começamos o começo, hein? Princípio da função social da propriedade. Daria até para a doutora trabalhar com um tópico em caixa alta. Do princípio da função social da propriedade e do pré-questionamento. Isso no direito, hein? Esse princípio é o princípio para regularizar qualquer imóvel, né? Função social da propriedade a gente usa na REURB, que é a regularização administrativa, na regularização extrajudicial, uso capel extrajudicial de indicação compulsória extrajudicial, e usamos também no judicial, né? Estamos usando agora. Tudo bem. E aí, doutor, eu menciono também o Código Civil aqui? Menciona, o próximo passo é mencionar o quê? O artigo 1238 do Código Civil, parágrafo único. 1238. Parágrafo único. Tá. A doutora pode mencionar o 1238 do Código Civil, parágrafo único, e o próximo passo mencionar a súmula 237 do Supremo. O uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Olha como essa ação fica robusta, né? Sim. E aquele enunciado também, doutor? Não. Pode usar também. Usar o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Sim. Então nós temos, olha que legal, olha como a peça ficou robusta nos fundamentos do direito. Nós temos o princípio da função social da propriedade e o pré-questionamento para efeitos recursais. Depois nós temos aí, olha que legal, temos o 1238, temos a súmula 237 e o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse artigo, doutor, eu transcrevo ele? Pode transcrever ele. A súmula também? A súmula também. Fala dela do seu jeitinho. O uso capião poderá ser usado em matéria de defesa, porque tem uma função social, não só de regularizar o imóvel, mas também de blindar. Então, a doutora faz isso, mas menciona a lei seca, né? A súmula seca. Tudo bem. Tá. Aí, o que a doutora tem que fazer? Nos fundamentos. A doutora, os fundamentos, a gente pode trabalhar com vários tópicos, né?
Então a doutora pode abrir mais um tópico, da localização e da descrição do imóvel. Pega um mapinha do Google, pega uma foto atualizada, pega a matrícula a gente não tem, né, para copiar a matrícula ou copiar e recortar. Então o que teria que fazer? Pegar o mapinha do Google mesmo, se possível, e a foto do imóvel atualizado, algumas fotos, entendeu? Sim. Ô, doutor, mas nesse trabalho que esse Rosito fez, ele tem lá os desenhos, tudo, eu não posso usar nada, né? Porque lá não é melhor não, né? Ele tem os desenhos, o croquis do imóvel? Tem, então pode usar sim, pode. Pode porque na ação dos campeões, o juiz sempre vai nomear um perito, o juiz, a juíza, para ir lá fazer esse levantamento topográfico, mesmo que a gente tenha uma planta grau descritivo atualizada, entendeu? Tá. Porque esse trabalho aqui, doutor, ó. Ah, tá. Que esse Mário Antônio Bucito fez um trabalho assim muito bom. Inclusive ele, olha que legal. Pega a área lá do... Ah, ele é caprichoso, hein? Olha que legal. Bem feita, né? Ele fez o levantamento por lote, ó. Sim. Olha que legal. Foi um trabalho espetacular. Bem feito, hein? Quando o topógrafo trabalha bem, é tão legal, né, doutora? A gente fica tão feliz, né? Ah, tanto é que parece que até o juiz ficou encantado com o trabalho dele, até menciona na sentença. Você sabe que eu vi uma palestra do Flávio Augusto, e ele estava falando hoje, o profissional que trabalha 10% a mais que os outros, chega no horário, sai no horário, e se dedica 10% apenas a mais. Ele se destaca, porque o nível em qualquer ramo está muito ruim, né? Está muito ruim. As pessoas não fazem mais as coisas por amor, elas fazem por dinheiro. Esse é o problema, né? Olha, o senhor vê. Dinheiro é consequência, né, doutora? Mas você não pode fazer por dinheiro, você não vive, né? Você vegeta, né? Foi assim, um trabalho assim, se pegasse um perito novamente para fazer um trabalho desse, acho que ganha qualquer uso campeão. É verdade. Nossa, tão bem feito que é o trabalho do homem. Que trabalho lindo, muito bem feito. Nossa, legal. Então, nós fechamos aqui os direitos, os fundamentos, e o último parágrafo é da localização e descrição do imóvel. Eu pegaria esses documentos que a doutora tem, eu reduziria, né? Escanearia, reduziria e colocaria na peça, viu, doutora? Já que a gente não tem a matrícula. Ah, esse aqui que o doutor Rosito fez? Tá louco, muito bem feito, fora de cogitação, né? É maravilhoso o trabalho desse homem. Eu fiquei assim, eu falei, pelo amor de Deus, o que é isso? Legal, né? E tanto é que ele pede até um suplemento lá dos honorários dele para o juiz, que ele gastou muito, né? Que ele teve que fazer um levantamento até em Jaboticabal, e o juiz concedeu. Aí. Perfeito. Foi assim, aqui está maior aquela planta. Então, nossa ação ficou assim: endereçamento Baracilho, qualificação, nome dela. É dele, né? E do outro caso, o casal. Não tem face, não tem contra. Vem o nome da peça: ação declaratória judicial de uso capião extraordinária habitacional. Vírgula, né? Vírgula, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492. Perfeito. Aí nós vamos para preliminares. Aí vem a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Se a doutora quiser criar uma preliminar a mais, antecipação de perícia, a doutora pode também. Quando nós vamos nos fatos, nós vamos contar esses fatos o mais completo possível. Falando que a posse é exclusiva, que tem animus domini, que tem a posse mansa pacífica, que tem a posse exclusiva do imóvel, a gestão exclusiva do imóvel. Depois nós vamos para o direito. No direito começamos com o princípio da função social da propriedade e o pré-questionamento. O da dignidade da pessoa humana não, né, doutor? Pode mencionar também, porque envolve, né, a dignidade da pessoa humana envolve a moradia, né? Pode mencionar também. Tá. E como a doutora já conhece um pouquinho da cabeça do judiciário aí, então tenta usar esse lado emocional. É que eu queria deixar ele comovido. Gostei. Ele vai olhar e falar assim, meu Deus. Na hora da doutora falar do pré-questionamento, fala da função social da propriedade, direito de moradia, e fala também do princípio da dignidade da pessoa humana, viu?
Ah, no pré-questionamento? No pré-questionamento. Já aproveita lá. Eu usaria ali. Doutor, Às vezes eu uso também, dependendo da região, da cidade, eu uso. desculpa de perguntar, mas o que é o pré-questionamento? O que é isso? Eu não consigo entender. Na verdade, o pré-questionamento, nós somos obrigados a provar que a gente pré-questionou em algum momento dos autos para poder recorrer. O recurso especial, o recurso extraordinário exige o pré-questionamento, além do recurso extraordinário exigir a repercussão geral. Então, o que é o correto que o advogado, a advogada te deixa de fazer, eu falo para os alunos? É fazer já nas peças inaugurais, na contestação, na inicial, porque você já pré-questionou. Se você precisar recorrer até Brasília, né, até o Superior Tribunal de Justiça, já está pré-questionado, entendeu, doutora? Ah, tá. Entendi. Entendi. Agora nós vamos fechar essa peça, hein? Vamos para os pedidos. Tudo bem. Nos pedidos nós vamos pedir a procedência da ação. Vamos pedir a citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo, e fundos. Nos pedidos também nós vamos pedir a citação do último proprietário que consta na matrícula ou os seus herdeiros. Então, doutor, mas e aí? Não tem matrícula? Então, aí, inclusive... O que nós vamos fazer? Nós vamos consertar isso, nós vamos falar, vem informar, requer informar esse douto juízo que deixa de pedir a citação do último proprietário na matrícula porque, infelizmente, o imóvel tem um vício registral que precisa ser sanado, objeto dessa ação. Então deixa eu marcar isso aí. Vem informar esse douto juízo, deixa de informar quem consta como último proprietário na matrícula, em virtude de um vício registral, porque não tem matrícula, né? Não tem título anterior. Deixa de constar o último... Deixa de informar o último proprietário constante na matrícula, uma vez que não tem matrícula. O imóvel não tem matrícula originária. Pede a manifestação da União, Estado e Município. Tá. E do Ministério Público. Aqui, dos entes públicos, eu peço a manifestação, né? Manifestação. Citação é só na verdade, dos confrontantes e o último proprietário que consta na matrícula dos seus herdeiros. Como não tem, a gente não vai pedir. Mas os entes públicos é o quê? Manifestação. Manifestação da União, Estado e Município. E esse município vai querer... Ele vai querer... Pode ser que eles falem alguma coisa, pode ser que não, né? Como perdeu a ação, pode ser que fique quietinho, com vergonha, né? Eu acho que não. Será que não? Eu acho que esse homem aqui tá difícil achar isso. Fogo. Ele pegou birra. Né? Esse meu cliente disse que encontrou com ele dentro do elevador. Parece que o procurador até saiu correndo dele. Parece que já virou birra. Já virou birra. Já virou caso pessoal isso aqui. Parece que os dois já... Falei pro seu Cláudio, falei assim, seu Cláudio, evita, né? A ação está prontinha, doutora, está prontinha. Agora o que a doutora pode fazer, se o juiz falar, mas eu quero a inclusão do polo passivo. Excelência, não tem polo passivo. Estamos falando de uma ação declaratória, mas para não entrar em discussão doutrinária e jurisprudencial, na verdade não tem nem como requerer a inclusão do polo passivo, porque de fato não tem. Essa ação não tem réu nem de mentirinha. Tá.
Não tem polo. Não tem o último proprietário da matrícula. Tá pronto o croquis, hein? A doutora pode fazer a peça, pode fazer com o doutor, com o seu filho, e a hora que ficar pronta a peça, se quiser mandar para mim, manda no WhatsApp, eu oriento, eu passo algumas dicas. Se quiser marcar uma mentoria para corrigir a peça, também pode marcar. Eu ajudo de um jeito ou de outro, estou à disposição, tá? Tudo bem, mas aí tem que marcar um horário para mandar a peça? Não, pode mandar pelo WhatsApp, eu corrijo, tá? Eu corrijo ela. Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Qualquer coisa eu tô aqui, vocês ganharam um amigo aqui, tá bom? Muito obrigada. Tchau, doutora, fica com Deus, tá? Tchau, doutor. Tchau, tchau. Obrigada, Tudo de tá? bom. Obrigada. Boa sorte. Obrigada.